Bem, nessa aula a gente vai falar sobre o teorema da energia cinética. Então vamos aqui imaginar a seguinte situação. Então aqui eu tenho um automóvel, né, em dois momentos diferentes. Vamos pensar que na situação inicial aqui ele está com velocidade de 18 km por hora e aqui na situação final ele está com velocidade de 90 km por hora. Vamos imaginar ainda que a massa desse automóvel aqui é de 1.000 kg. Bem, para que esse automóvel aumente a velocidade, né, para que ele mude de velocidade, é necessário que exista uma força atuando sobre ele, uma força resultante que não seja nula. Então vamos supor que a força resultante está paralela aqui ao deslocamento, né? É claro, existe a força peso, existe a força normal, mas elas se cancelam aqui. Então a força resultante que atua sobre o automóvel, digamos a força do motor impulsionando ele para frente, né? Então esse automóvel, se ele muda de velocidade, se ele aumenta de velocidade, ele vai ter uma variação de energia cinética. Então é sobre isso que trata o teorema da energia cinética. Diz que a energia que você gasta para acelerar esse carro ou para frear, de repente se a força estivesse agindo no sentido oposto, né? Nesse caso aqui, a energia que você gasta para aumentar a velocidade do carro, ela corresponde à variação da sua energia cinética. Portanto, a gente vê qual é a energia cinética no final e subtrai da energia cinética inicial. Vamos escrever isso aqui. Ó. Portanto, é isso. Ó. O trabalho da força resultante equivale à variação da energia cinética do corpo. Agora, se a gente quiser determinar qual é o valor dessa força, por exemplo, então nós podemos desenvolver aqui os cálculos de ambos os lados da igualdade. O trabalho da força resultante pode ser dado da seguinte maneira: supondo que a força resultante é constante, o trabalho será igual à força resultante vezes o deslocamento que o automóvel sofreu aqui, né, a distância, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Para exemplificar aqui, vamos supor que esse deslocamento seja de 20 metros aqui, e o deslocamento é horizontal, né? Como o deslocamento está na mesma direção e no mesmo sentido aqui da força resultante, os dois são horizontais e para a direita, então o ângulo θ entre a força e o deslocamento é 0 graus. E o cosseno de 0 graus a gente sabe que vale 1. Ok? Então, só para título de exemplo aqui, vamos fazer com esses dados aqui. Então, nós queremos descobrir que a força resultante, nós sabemos o deslocamento, e o cosseno de θ vale 1, que é o cosseno de 0 graus. Do outro lado da igualdade, a gente sabe que a variação da energia cinética corresponde à energia cinética no final, menos a energia cinética inicial. Agora, se essa força aqui não for constante, bom, aí nós teremos que usar a propriedade que diz que o trabalho da resultante corresponde à área do gráfico da força pelo deslocamento. Então é uma coisa ou outra, né? A gente usa a primeira expressão quando a força resultante for constante. E a gente usa aqui a área do gráfico quando a força resultante for variável. E desse lado da igualdade, nós podemos ainda desenvolver um pouco mais essa fórmula aqui e escrevê-la de várias maneiras, né? Então nós sabemos que a energia cinética final corresponde à massa do automóvel vezes a velocidade final elevado ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética inicial equivale à massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então você vai desenvolvendo a equação dos dois lados de acordo com os dados que você precisa no exercício, que você tem e que você precisa, né? Então nesse exemplo aqui, a gente tem as velocidades, tem o deslocamento e tem a massa do carro. A gente quer descobrir a força. Então, supondo essa força constante, nós vamos então igualar aqui essa expressão com a variação da energia cinética. Vou continuar aqui ao lado então, né? Então vou escrever isso aqui novamente. Está aqui. É só reescrever o que estava aqui ao lado, né? E a gente vai agora substituir os dados para determinar qual é o valor da força resultante. O único ajuste que nós precisamos fazer aqui, antes de resolver esses cálculos, é colocar todas as unidades no sistema internacional, né? E as velocidades aqui estão em km por hora, então nós precisamos passar isso aqui para metros por segundo. Então, a velocidade inicial está em km por hora, a gente vai dividir por 3,6, né? A prática aqui. Isso aqui vai dar 5 metros por segundo. E o mesmo ocorre com a velocidade final, que é de 90 km por hora. Vamos aqui dividir por 3,6. E a gente vai ter uma velocidade aqui de 25 metros por segundo. Então, agora basta substituir os valores aqui, né? Então, a força resultante, vezes o deslocamento, que é de 20 metros, vezes o cosseno de θ, que vale 1, né? Vai ser igual aqui a massa do automóvel, que é igual a 1.000 kg, multiplicado pela velocidade final, é 25, elevado ao quadrado, dividido por 2. E aqui a energia cinética inicial, né? A massa, 1.000 kg, vezes a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo, elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, a única incógnita que resta aqui é a força resultante, né? Isso aqui ficará força resultante vezes 20, né? Que 20 vezes 1 é 20, igual. Aqui 25 vezes 25, né? Dá 625. Então, vezes 1.000, dá 625.000, dividido por 2. Menos 5 vezes 5 dá 25, vezes 1.000 vai dar 25.000, dividido por 2. Então, nós teremos aqui a força resultante vezes 20, igual a 625.000 dividido por 2, a 312.500, menos 25.000 dividido por 2, 12.500. Então, isolando aqui a força resultante, né?
Nós teremos aqui, ó, 312.500 menos 12.500 dá 300 mil. E o 20 que está multiplicando, vai passar aqui dividindo, então, simplificando aqui, cortando um zero, é o mesmo que 30 mil dividido por 2. Portanto, a força resultante será igual a 15.000 newtons. Esse aqui é o resultado do nosso exemplo, né? Essa é uma aplicação do teorema da energia cinética, né? O trabalho da força resultante equivale à variação da energia cinética do corpo. Esse exemplo aqui é quando a força é constante. Vamos ver agora um exemplo quando a força é variável. Eu vou, inclusive, usar os mesmos dados, só trocando essa força constante por uma força variável. Então, vamos imaginar aqui esse cenário aqui, ó. Uma força variável, que varia conforme esse gráfico aqui, né, que é dado. Nós queremos aqui encontrar agora qual será a velocidade final desse carro após um deslocamento aqui de 20 metros. Né? Bem, então, como nós sabemos, o trabalho, né, equivale à área desse gráfico aqui, a área debaixo do gráfico. Usando aqui o teorema da energia cinética, como uma força variável, então nós podemos escrever que o trabalho da força resultante, né, é igual à área do gráfico aqui. Isso, nesse caso, é um trapézio, né? Então, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. O trabalho é numericamente igual à área do trapézio. Nós vamos igualar isso aqui, né, que é o trabalho, à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, né? Substituindo os dados agora numéricos, nós teremos aqui, ó, a base maior é 20, a base menor aqui vai do 5 até o 20, então é 15, a altura aqui é 8.000 newtons, né? Então, vezes 8.000, dividido por 2. Essa área do trapézio equivale ao trabalho da força resultante, né? A energia cinética final vai ser, então, a massa do automóvel, que é 1.000, vezes a velocidade final, que nós queremos descobrir, dividindo aqui por 2. Menos, novamente, aqui a energia cinética inicial, aqui é a massa, que é 1.000 kg, vezes a velocidade, 18 km por hora, a gente já fez anteriormente. A gente sabe que isso aqui vai dar 5 metros por segundo, a dividir por 3,6, né? Então, 5 ao quadrado, dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar alguns números aqui, ó. Todo mundo está sendo dividido por 2, então você pode cancelar o 2. Como todo mundo aqui está multiplicado por 1.000, ó, cortamos 3 zeros aqui, 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Vamos dividir a equação inteira por 1.000. O que vai restar aqui, ó? Esse lado da igualdade vai restar 20 mais 15, que dá 35, vezes 8. Aqui sobrou a velocidade ao quadrado, faltou um quadrado aqui, né? Velocidade final ao quadrado, menos 5 vezes 5, 25. Isso vai dar 280, 35 vezes 8. Passo 25 aqui somando. É igual a velocidade final ao quadrado. 280 mais 25 vai dar 305. E como está elevado ao quadrado, a gente extrai a raiz quadrada de 305. Então chegamos aqui numa velocidade final de aproximadamente 17,5 metros por segundo. Essa aqui é a resposta no Sistema Internacional de Unidades. Se a gente quiser passar isso aqui para quilômetros por hora, basta então multiplicar por 3,6, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 63 km por hora. Então essa é a velocidade que o carro atinge, né? Então vimos aqui dois exemplos de aplicação do teorema da energia cinética para uma força constante e para uma força variável. Então lembrando, o teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante corresponde à variação da energia cinética do corpo. Ok? Então é isso. Agora é praticar mais e fazer um pouco mais de exercício, tá bom? Valeu, até a próxima.